Olá, mais uma reflexão diária para os amigos do Evangelho de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 1, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acertado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para trabalhar na sua vinha. O reino de Deus é daqueles que trabalham na vinha do Senhor, que produzem para o Evangelho. Essa vinha representa o Evangelho. E Ele nos assalariou para o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Então Ele saiu a contratar, a ajustar, a trazer os trabalhadores para a sua vinha. O texto do versículo 1 aqui diz que Ele acertou a 1 denário. 1 denário significa um dia de trabalho. Um dia de trabalho para que eles trabalhassem ali. Eles receberiam o que era justo. No reino de Deus, sempre você receberá o que é justo. O mínimo que nós temos no reino de Deus é justiça. A justiça de Deus revelada em Cristo. Quem está inserido no reino de Deus tem, no mínimo, justiça. Não se preocupe. A justiça de Deus foi revelada em Jesus. Jesus é justo e justificador. Nele, eu e você fomos feitos justiça de Deus. Somos contratados, trabalhadores da sua vinha, trabalhadores da sua obra. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Todos os desocupados têm lugar na vinha do Senhor. Você pode ser inserido. É só você receber o reino de Deus dentro de você. E disse-lhe a eles: ide vós também para a minha vinha, vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 11ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também para a minha vinha. Sempre tem lugar para aqueles que não têm perspectiva, para aqueles que não têm esperança de vida. Sempre há um lugar no reino de Deus. Não importa em que hora você chega para trabalhar, o importante é que você chega. O importante é que você seja inserido. O importante é que você se aproxime. E com certeza, querido, com certeza você receberá tudo aquilo que for justo. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas você vai ver nesse texto que não importa a hora que você é inserido, você receberá o seu salário, aquilo que for justo. E a justiça de Deus é baseada em Cristo. Não existe outro tipo de justiça que não seja baseada no Evangelho de Jesus, no Evangelho daquele que se entregou por nós na cruz.
Ele é a justiça de Deus e nele fomos feitos justiça de Deus. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Isso é claro que gerou uma expectativa naqueles que começaram o trabalho mais cedo. Se aqueles que chegaram às 17 horas no fim do dia para trabalhar, trabalharam só 1 hora, ganharam 1 denário, que diria daqueles que chegaram mais cedo, que chegaram no início do dia? Será que receberiam mais? Vamos ver. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas eles, esses primeiros, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Você vê que o reino de Deus, ele não está baseado em esforço, ele não está baseado em o que fazer. O reino de Deus está baseado em justiça. A justiça de Deus é revelada. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos. E essa graça é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo a 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois se eu quero dar a esse último o mesmo tanto quanto dei a ti, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Muitos pensam que Deus é injusto, porque Ele faz a justiça dele baseada nele mesmo, baseada na sua graça, baseada no seu amor. O seu amor alcançou toda a humanidade. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, querido, nos explica o funcionamento da graça de Deus, o funcionamento da justiça de Deus. No reino de Deus, tenha certeza que o mínimo que você recebe é justiça. Você será justificado. Você receberá o que é justo. Ou seja, você receberá justiça. Aquele dono de casa, ele combinou com quem estava chegando. Você receberá o que é justo, é isso. Ele contratou, ele fez um contrato. Não era para gerar expectativa de nada. Quando você chega no reino de Deus, o que é justo, você receberá. Interessante que ele contratou gente em todas as horas do dia. E Deus está chamando pessoas em qualquer momento, em qualquer tempo. E Ele os justifica de acordo com a sua graça, de acordo com o seu amor, de acordo com sua graça revelada em Cristo Jesus. Ele pagará o salário correto e justo a cada um dos seus chamados, a cada um dos seus contratados, a cada um dos seus filhos. Você já ouviu falar várias vezes: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque para Deus pouco importa essa ordem. O que importa é que todos receberão o que foi contratado, todos receberão o que é justo, baseado na sua própria justiça. Não crie expectativas na sua mente, apenas confie no chamado de Jesus, no chamado do Evangelho. Saiba que você será gratificado conforme aquilo que o Senhor prometeu.
Confia no Senhor o tempo todo, que Ele fará o que é justo em todas as áreas da sua vida. O texto diz que aqueles que foram contratados no início, eles ficaram furiosos, raivosos com o dono da casa, por causa da justiça do dono da casa. Não fique raivoso, não fique irado, apenas confie no julgamento do Senhor. O julgamento do Senhor, ele é correto, ele julga de acordo com a verdade e de acordo com a reta justiça. O proprietário da casa, ele não é injusto, ele combinou conosco. Você receberá aquilo que foi prometido para você. Não temas. Não seja mal aos teus olhos, dizendo que Deus é injusto, dizendo por que Deus me abandonou, por que isso aconteceu. Porque Deus, Ele nos chama para cumprirmos a nossa jornada, para cumprirmos a nossa caminhada existencial aqui, nesse tempo físico. E quando nós formos embora daqui, com certeza Ele nos recompensará. Porque Deus, Ele é justo. Deus é justiça. Por um acaso não é lícito Deus fazer o que Ele quer com o que é dele? Quando nós agimos dessa forma, o olhar é mau ao ver a bondade de Deus. Os religiosos são assim. Ao ver a bondade de Deus, eles pensam que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Por um acaso, não é lícito a Deus fazer o que quiser com o que é dele? É dessa forma que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Jesus disse: publicanos, meretrizes, pecadores, eles vos precedem no reino de Deus. É por isso que os primeiros serão os últimos. Aquele que é chamado, no mínimo tem a justiça. Não se preocupe, você será justificado. Você é justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nele fomos feitos justiça de Deus. Queridos, a graça de Deus alcança quem Ele quer. Deus nos alcançou e Deus está alcançando muitas pessoas, porque a graça de Deus é bem maior que a justiça. Não temas, no mínimo você receberá a justiça. É impossível para os religiosos ver Deus derramando da sua graça a quem quer que seja. Os religiosos querem que as pessoas fiquem concentradas nos seus nichos, mas Deus está derramando abundantemente a sua graça em qualquer pessoa. Está contratando trabalhadores para a sua vinha. Nós sabemos aquilo que Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Com certeza, Deus quer trazer você que está me ouvindo, você que está recebendo essa mensagem. Saiba que no reino de Deus você tem a justiça dele, que é baseada em Cristo Jesus, no amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor que te alcançou. E eu convido você, deixe-se ser inserido no reino de Deus. O reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino de gozo e alegria no Espírito. Receba isso.
nesse dia, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho simples de Jesus. Receba Ele agora, onde quer que você esteja. Receba essa graça. Ore ao Senhor. Orar é falar com Deus. Ore e receba Ele em você. Em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.